Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Abramos a palavra de Deus no livro dos Salmos. Livro dos Salmos. Nós estamos repetindo, pois o salmo que foi pregado no último domingo, ele é um salmo duplo. Toda vez que lemos o Salmo 42, devemos ler conjuntamente o Salmo 43. Por isso, abra no Salmo 43. Salmo 43. Uma das crianças que não está aqui hoje me lembrou que nós estamos no 19º livro, tá? Então, crianças que estão anotando, Eloá, Theo, Olívia, quem mais estiver aí, nós estamos no 19º livro, tá? Anota aí, por favor, depois eu quero ver se você está atento. E eu li o seu caderno, eu só não fiz anotações, tá? Porque a gente precisa olhar para o Salmo 43. Aí sim, eu faço os comentários lá que eu escrevo para vocês. Abriram, meus irmãos, Salmo 43? Acompanhem comigo a leitura da palavra de Deus que nos diz: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aqui a leitura da palavra do nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe e nos ilumine por meio do entendimento dessa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor em oração. Pedimos a Tua graça, ó Deus, e a Tua misericórdia, por meio da ação do Teu Santo Espírito, aquele que inspirou as Tuas palavras e aquele que nos faz entendê-las, conforme disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Espírito Santo mesmo nos ensinaria todas as coisas e nos consolaria por meio da Tua palavra. Por isso, ó Deus, conforta o nosso coração, consola o nosso coração, toda a nossa vida, em especial a nossa alma, Senhor, conforme a mensagem da Tua palavra, a qual foi lida, e aguardamos que o Senhor mesmo, fale por meio do Teu servo aos Teus servos. E assim, Deus, nós pedimos e ansiamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós precisamos rever algumas coisas, por isso, vocês precisam ouvir o que as crianças escreveram sobre como esperar o Senhor, ou como esperar alguém. Eu pedi no último culto que as crianças anotassem como elas esperam. E veja só que interessante como vocês, crianças, esperam por alguém. Alguma criança disse assim, que espera organizando as coisas. Ela coloca as coisas em ordem em casa, quando vai chegar alguém. Ela diz que brinca um pouco também e depois se senta até a pessoa chegar. Essa é uma criança. Outras crianças, um grupo de crianças, disse o seguinte, que elas ficam ansiosas esperando a pessoa chegar. Outras, por outro lado, ficam animadas. Olha, ansiosas e animadas quando está esperando alguém. Outra criança disse que fica se perguntando se a pessoa que ela está esperando vem mesmo. Veja só que nível de ansiedade aqui. Ela fica matutando, será que essa pessoa vem mesmo? E uma criança que não está aqui, infelizmente, mas eu também não diria quem é, diz que fica muito feliz porque ela está esperando alguém trazer a bicicleta dela. Gente, as nossas crianças sabem esperar. O ponto é, o que elas estão esperando?
Hoje, Eloá, Theo Augusto, Olívia e Luna, que deve estar no cantinho aí. E Léo também. O André eu sei que já foi, já dormiu, né? Eu vou comentar com vocês, ou eu vou mostrar para vocês como nós esperamos a Jesus. É isso que eu vou mostrar para as crianças hoje, e é isso que eu falarei brevemente com os irmãos, a partir deste texto. Então, crianças, escrevam o tema do sermão. O tema do sermão é o mesmo do domingo passado: a alma que espera pelo seu Deus. A alma que espera pelo seu Deus. Meus irmãos, como eu disse, o Salmo 43 é uma continuação do Salmo 42. Nós vimos no primeiro salmo que uma alma que espera pelo seu Deus, ela suspira diariamente e ela resiste diariamente esperando pelo seu Deus. Então, o tema é o mesmo, uma alma que espera, ou a alma que espera pelo seu Deus. E hoje nós veremos como essa alma espera. Nós já vimos o sentimento dela. Ela fica ansiosa, ela fica aspirando e suspirando pelo seu Deus, mas ela também resiste, ela fica firme, ela não é abalada o tempo todo. Hoje nós veremos algumas maneiras de esperar por seu Deus ou pelo seu Deus. A primeira maneira, verso 1 e 2, olhe para o texto mais uma vez. A maneira que a alma espera pelo seu Deus é buscando justiça. A primeira maneira que a nossa alma espera por Deus é buscando justiça. Crianças, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vocês já repararam que todo conto de fadas, toda história tem inimigos? Vocês já perceberam isso? Nunca percebeu isso, Bruninho? Toda história de aventura tem inimigos. E os inimigos nos trazem problema. Todo mocinho tem que enfrentar um perigo. E a nossa história é assim, a nossa vida é assim. A nossa vida é uma aventura, e vocês precisam enfrentar os perigos de vocês. E quando a gente está enfrentando perigo, a gente precisa do quê? De ajuda. Então responda para mim, por favor, escreva no seu caderno: como Deus te ajuda quando você está em perigo? Como Deus te ajuda, Eloá, quando você está em perigo? Theo Augusto, como Deus te ajuda? Olívia, como Deus te ajuda quando você está em perigo? Pensa aí, escreve para mim, por favor, como que Deus ajuda você. Meus irmãos, assim como as crianças, o salmista, ele vai escrever para nós, por meio de uma oração, como ele busca ajuda de Deus. E o que ele pede para Deus? Ele busca justiça em Deus. Ele pede que Deus faça justiça contra os seus inimigos. Dá uma olhadinha no verso 1. Ele diz: Senhor, faz justiça, pleiteia minha causa contra a nação contenciosa. Então assim, não é apenas um inimigo, é uma nação inteira. É uma guerra entre nações. Só que de um lado temos uma pessoa, o salmista, contra uma nação que quer contenda com ele, que quer briga com ele, que quer guerra com ele. E da mesma forma, ele mostra para nós que não basta ter uma nação inimiga contra ele, mas tem um homem fraudulento e injusto. Sabe aquele seu inimigo? Aquela pessoa que fica no teu pé? Crianças, sabe qual é o nosso maior inimigo? É o diabo. É o nosso pecado, é a carne. Como que Deus te ajuda a lutar contra esses inimigos? Quando você está prestes a pecar, como que Deus te ajuda fazendo justiça? Mas o que é interessante, meus irmãos, é que o texto continua e ele nos dá uma visão diferente de nós mesmos. Veja o que diz o verso 2: Pois tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Sabe o que parece aqui? Parece que temos uma pessoa que está fugindo dos inimigos e ela está vendo logo lá na frente um forte castelo, uma fortaleza. Essa pessoa correndo dos seus inimigos, ela chega próximo a essa fortaleza e ela vai abrir os portões, o grande portão da fortaleza. E sabe o que acontece? Ele está fechado, porque é um portão muito seguro.
E ele bate naquele portão, ele empurra aquele portão e o portão não se abre. Meus irmãos, o sentimento desse salmista é mais ou menos a nossa vida com Deus. Você já reparou que quando você está em perigo, seja por causa de uma nação, ou seja, uma instituição, ou o seu país, um governo, ou no seu trabalho, um grupo mais forte que você, ou alguém que coloca-se contra você, e você pede ajuda de Deus, mas Deus não parece responder. Então você vira para Deus e diz assim: Senhor, por que o Senhor está me rejeitando? Senhor, por que eu continuarei lamentando? Meus irmãos, nós precisamos entender que nós fazemos isso com Deus. Dizemos que Deus é a nossa fortaleza. E quando buscamos a Deus, nós achamos que Deus não nos escuta, que Deus rejeita a nossa oração. Só que parece que o salmista e nós não aprendemos a orar direito. Sabe por quê? Nós precisamos de Jesus Cristo para entender o que está acontecendo aqui. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou que para acessarmos a Deus, que é a grande fortaleza da oração, nós precisamos aprender algumas coisas. Primeiro, aquele homem da historinha e o salmista bateu uma vez só na porta. Ele não foi insistente. Sabe quando você está em casa, dormindo, e alguém está te chamando na rua, lá no portão da sua casa, e a pessoa chama uma vez só, com aquela vozinha fraca, e você não ouve, você está fazendo outras coisas. Essa pessoa tem que ser insistente, essa pessoa tem que bater na porta, insistir. É assim que o nosso Senhor Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7. Ele disse assim: ó, aquele que bater e bater, a porta vai se abrir. Aquele que insistir, será aberta a porta para ele. Mas em outro momento, nosso Senhor Jesus também disse que toda vez que nós oramos a Deus, ou seja, que nós vamos lá e batemos na porta, nós precisamos fazer isso no nome dele. Você já reparou que você ora tanta coisa, mas você nunca coloca Jesus Cristo como o centro? Você não pede para agradar a Jesus Cristo, você não pede para a glória de Jesus Cristo, você pede para você. Você quer a proteção para se livrar dos seus inimigos, você não quer a proteção para que Deus se revele aos seus inimigos. Você só quer encontrar abrigo, você só quer alguém que te socorra na hora da dificuldade. Você só quer bater e esperar que Deus atenda os seus pedidos. Meus irmãos, nós precisamos ir a Deus em nome de Jesus Cristo. E pedir em nome de Jesus Cristo implica entender que é fazer ou pedir a vontade dEle. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, verso 9, que Ele é a porta. Que quando nós vamos a Deus, ou chegamos diante do castelo, fugindo dos nossos inimigos, nós devemos clamar em nome de Jesus Cristo. E pedir em oração a Deus que Ele nos ajude. Existe uma música que eu gosto bastante, que ele diz assim: a chave é a oração e a porta é Jesus Cristo. Para o coração de Deus, acredite nisso. Você já pensou nas suas orações? Como elas têm sido direcionadas a Deus? Você já reparou que como as suas orações tem muito Senhor me socorre, Senhor me socorre, Senhor me socorre, mas nunca tem Senhor, faça-me andar pelo caminho de Jesus, faça-me mais parecido, ou faça a vontade de Jesus na minha vida. Já reparou que as suas orações são sempre muito longas de pedidos, mas quando você termina ela, você diz assim: em nome de Jesus Cristo, amém. Você já reparou que você não tem zelo pelo nome de Jesus Cristo? Que o nome de Jesus Cristo é a cereja do bolo da sua oração. Por isso, por vezes, assim como o salmista, quando nós vamos a Deus pedindo por justiça e o nosso Deus parece não nos atender, nós desistimos. Nós olhamos para Deus e dizemos assim: Senhor, por que o Senhor está me rejeitando? Senhor, por que o Senhor não me atende? É porque por vezes, meus irmãos, nós temos orado mal, nós temos orado errado.
Já reparou que toda quinta-feira nós temos um estudo bíblico só sobre oração? Só sobre oração. Quantos de nós aqui sabíamos que oração é invocar o nome de Deus? Quantos de nós aqui sabíamos que oração é confissão de pecados? Quantos de nós sabíamos que oração também é jejuar? Meus irmãos, nós sabemos pouco sobre oração, logo nós sabemos pouco sobre Jesus. Se Ele é a chave da oração, ou melhor dizendo, se a oração é a chave e a porta é Jesus Cristo, quando nós chegamos perante essa porta, nós precisamos ter as palavras certas para que Deus nos atenda com justiça. E se nós pedirmos corretamente, em nome de Jesus, Ele agirá com justiça. Ele nos concederá a justiça. Por isso, busque pela justiça de Deus, não por força, não por lamento, não por mimimi, mas em oração. E uma oração correta. Entenda que você deve se lembrar que recorrer a Deus em oração é para que Ele te proteja. Você já reparou que você busca proteção fugindo e não indo até Jesus? Você se esconde quando você deveria ir até Deus em oração? Você recorre a amigos, você recorre a empresas, você recorre a advogados e a Jesus Cristo. E a Deus por meio da oração. Deus fará justiça, meus irmãos, em seu favor, quando você buscá-lo por meio de Jesus. Ele é a porta, como disse o cântico. Acredite nisso. E Ele não abre a porta para qualquer um. Ele não deixa qualquer oração entrar. Entenda isso. Entenda isso. Segundo, como uma alma busca por Deus, ou uma alma espera pelo seu Deus, crianças, a segunda maneira, ela busca por direcionamento. Ela busca por direcionamento. Ainda sobre histórias de aventura, você sabe qual é o item mais importante de uma aventura? Sabe qual é, Léo? Qual é a coisa mais importante numa aventura? Sabe, Eloá? Sabe, Bruno? Sabe, Theo? Olivia? Sabe o que você tem que ter nas suas mãos para sair numa aventura? Um mapa. Você precisa de um mapa, porque o mapa te guia, o mapa mostra o caminho, o mapa te livra de perigos. E meus irmãos, eu quero que vocês, crianças, melhor dizendo, eu quero que vocês me digam assim, ou me escrevam para mim, se a Bíblia é a palavra de Deus e um mapa para a nossa vida, como que a Bíblia direciona a sua vida? Como que a Bíblia, Léo, te ajuda a caminhar neste mundo? Theo, Olivia, como que a Bíblia te ajuda? Eu quero ouvir de vocês, ler das mãos de vocês, por favor. Meus irmãos, no verso 3 e 4, nós vemos como o salmista pede por direcionamento. Olhe para o verso 3. Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Veja, a maneira como o salmista pede direcionamento é por meio da palavra de Deus. Ele pede que Deus envie a sua luz e envie a sua verdade. Para quê? Para que ele adore corretamente a Deus, no lugar certo. Todas as figuras aqui, você reparou? As figuras de monte, tabernáculo, altar, todas elas se referem à adoração. Ou seja, você precisa da palavra de Deus para adorá-lo. Você precisa orar corretamente em nome de Jesus Cristo e você precisa da palavra de Deus para adorá-lo. É ela que te direciona na vida cristã. Veja que interessante, o Salmo 119, verso 5, diz que a palavra de Deus é o quê? Lâmpada e luz para os nossos pés e para o nosso caminho.
O nosso Senhor e Salvador Jesus, na oração sacerdotal, capítulo 17, verso 17, diz que a palavra de Deus é o quê? A verdade. Verdade que nos santifica. Meus irmãos, entendam que o objetivo do salmista é ir até Deus em adoração, mas ele precisa de direcionamento. Será que você tem sido direcionado pela palavra de Deus? Será que a palavra de Deus tem sido para você direcionamento durante o seu dia? Será que hoje pela manhã, aquilo que você aprendeu sobre Apocalipse faz algum sentido na sua vida, no dia a dia? Será que o que você está ouvindo agora vai fazer algum sentido para você? Porque se não fizer sentido para você, você nunca terá claro para você quem você adora, para onde você vai. Vocês nunca vão chegar no lugar esperado. E veja que interessante, qual é o lugar esperado do salmista? Onde Deus está. O verso 4, curiosamente, fala 4 vezes o nome de Deus. Meus irmãos, uma alma que espera pelo seu Deus, corre atrás de Deus e pede a ajuda de Deus para seguir o caminho certo. A sua alma espera por Deus? Se a sua alma espera por Deus, você busca na luz e na verdade de Deus o caminho que você precisa seguir? Crianças, vocês seguem a palavra de Deus? Por isso eu estou perguntando. Porque se vocês seguem, vocês certamente se encontrarão com Deus. Não é isso que a gente quer? Não é isso que você quer? Então siga o direcionamento que Deus dá por meio da sua palavra. Tão importante é este termo na Bíblia, este conceito de palavra, que ela é o nome do próprio Senhor Salvador Jesus. João, o apóstolo, do qual nós estamos estudando em Apocalipse, chama Jesus, tanto no Evangelho, no capítulo 1, no verso 1, quanto em Apocalipse 19, 14, de o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus. Mais uma vez, meus irmãos, você quer direcionamento na sua vida? Siga a palavra que é Jesus Cristo. Você não tem outra palavra, você não tem outro manual, você não tem outro mapa nessa vida, senão a palavra de Deus, senão a Bíblia, senão a Escritura. Entenda isso. Por isso, para ser direcionado até Deus, você precisa da palavra dele. Meus irmãos, quantos de nós aqui, e nesta semana, nós tivemos uma aula de economia, de vida financeira. Quantos de nós organizamos a nossa vida financeira para a glória de Deus? Quantos de nós saímos para trabalhar para a glória de Deus? Quantos de nós nos relacionamos com as pessoas para a glória de Deus? Quantos de nós queremos mostrar o caminho para as pessoas? Não, enquanto eu seguir o meu caminho aqui, quietinho, ninguém me incomodar, tá ótimo. Não preciso mostrar para ninguém, não, o caminho que eu sigo, também não preciso ensinar para ninguém. Veja o perigo que é seguir a sua vontade, que é seguir o que você acha e desconsiderar o que Jesus disse para fazermos. Por isso, meus irmãos, se Deus é mesmo a sua alegria e o motivo da sua adoração, você deve viver segundo a luz e a verdade de Deus, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Qual foi a primeira aula, alunos da classe de discípulos, ou de discipulado aqui na igreja? A primeira aula, meus irmãos, foi sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante. É ela que nos guia. Por isso, Jesus Cristo é o nosso guia. Por isso, Jesus Cristo é o caminho, pois Ele é o Verbo de Deus. Se não for por meio de Jesus Cristo, você nunca chegará a Deus. Entenda isso. Por fim, chegamos ao verso 5. Olhe mais uma vez para o verso 5.
Crianças, a terceira maneira que uma alma espera por seu Deus, ou que vocês devem esperar pelo seu Deus, por Jesus Cristo, porque um dia Ele vai voltar, Ele voltará. A primeira é, você precisa o que mesmo? Buscar justiça. Você não estava aqui, Léo. Buscar justiça. A segunda é buscar direcionamento. E a terceira maneira, meus irmãos, de esperarmos por Deus é buscarmos por um propósito. Tem até um livro que eu não recomendo, mas é um livro muito lido por aí, chamado Uma Vida com Propósito. O reverendo Luciano recomenda, eu não. Mas é porque eu não li ainda, é só preconceito mesmo, tá? Meus irmãos, busque por propósito. Que a sua alma busque por um propósito maior do qual você tem hoje. Entenda isso. Crianças, lembra da primeira pergunta que eu fiz para vocês? Como vocês esperavam? E eu pedi para vocês me explicarem como vocês esperam as coisas, esperando Jesus Cristo, a maneira que eu tenho falado para vocês. Aí eu quero fazer uma última pergunta para vocês. Você está esperando Jesus Cristo, certo? Certo? Jesus Cristo aparece. O que você vai pedir para Ele? O que você quer fazer com Jesus Cristo? Eu quero muito saber de vocês. Léo, Theo, Olívia, Luna, Bruno. Por favor, me falem. O que vocês mais querem fazer ou falar para Jesus Cristo? E Douglas? Tem coisa, né, Douglas? Meus irmãos, o último verso deste salmo é uma declaração que se repete 3 vezes nos 2 salmos. Lembra? Dá uma olhadinha no verso 5 do Salmo 42. Dá uma olhadinha. Ele diz: porque está abatida a minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, o meu auxílio, Deus meu. Dá uma olhada no verso 11 agora, do Salmo 42. Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas de dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, o meu auxílio, Deus meu. Agora olha o verso 5 do Salmo 43. A mesmíssima coisa, meus irmãos. Sabe o que é isso? Isso é uma declaração de propósito de vida. Melhor, é uma declaração de um propósito de alma. O propósito da alma do salmista é Deus. Ele quer Deus. Ele deseja Deus. Deus é a fonte que vai saciá-lo. Por isso, será que você pode declarar tantas vezes assim? Por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim o tempo todo? Será que você pode, faça isso, como que a psicologia chama de anamnésia? Acho que é esse o nome. Faça uma anamnésia, faça uma autoavaliação aí da sua alma. Você pode dizer para a sua alma, espere em Deus? Você pode dizer isso para ela? Tem uma música que eu gosto bastante também, que o cantor diz assim, ó: puxa a cadeira, minha alma, que agora eu quero te contar. Ele quer fazer um acordo com a alma dele, e ele diz assim: a minha graça, a graça de Deus te basta. Será que a gente pode dizer isso para a nossa alma? Será que a sua aflição diária, Deus é suficiente para ela? Será que Jesus Cristo, conforme nós conversamos pela manhã, né, Tiago? Será que Jesus Cristo é suficiente para você? Ou você precisa de mais e mais e mais e mais? Falando de Jesus Cristo, meus irmãos, se você espera por Deus, você precisa de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é Jesus que trará Deus para você. Quando Jesus voltar, e nós estudamos isso pela manhã, aquele que está diante do trono do Pai, revelará o Pai para nós. Segundo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 ou 11, se eu não me engano, ele diz que um dia Jesus Cristo voltará e entregará o seu reino para o Pai, e nós viveremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Você espera por Deus? A sua alma espera por Deus? Então você precisa de Jesus Cristo.
Você precisa daquele que trará Deus para a terra, aquele que virá numa nuvem com poder e glória, aquele que ouvirá do seu Pai, aquele que dirá ao Pai: Pai, são estes que separei à minha direita, estes são os benditos. É Jesus Cristo que você precisa. O propósito maior na sua vida não é a sua carreira, não é nem a sua família, e não me entenda mal, mas é Jesus Cristo. Não são as suas posses, não é o seu shape, não é a sua paz de espírito, mas é tão somente Jesus Cristo. Porque se você tem Jesus Cristo, você tem tudo, tudo que você precisa, porque Jesus Cristo te dá o próprio Deus. Ele leva você, a sua alma, até Deus. Se a sua alma anda abatida e perturbada, e alguma coisa ela está, certamente ela está, saiba que ela precisa de um propósito maior. Sabe quando você é cri-cri com as coisinhas? Sabe quando nada te agrada? Sabe quando um problema se transforma em uma tempestade num copo d'água? Então, você precisa de um propósito maior. E esse propósito maior é Jesus Cristo. As suas dores caem, os seus problemas desabam, os seus estresses, eles são levados fora, lançados fora. A paz, conforme nós conversamos hoje, a paz inunda o teu ser. Devemos revisitar todos os dias, meus irmãos, o nosso maior propósito, que é estar com Deus. É isso mesmo que você quer? Então não deixa nenhum dia de pensar nisso. Pense todos os dias no momento em que você estará com Deus, que você encontrará com Deus. E por favor, alma abatida e perturbada, espera em Jesus Cristo. Só Ele pode trazer a justiça que você precisa. Só Ele pode fazer a justiça que você tanto anseia fazer. E pode ter certeza, Ele vai fazer bem melhor. E vai fazer do jeito certo. Você e eu não. Só Ele pode te conduzir ao Pai. O seu braço não pode, a sua carreira não pode, a sua família não pode. Quando eu falo família, gente, vocês precisam ler O Peregrino, tá? Aí vocês vão entender o que eu estou falando. O livro O Peregrino, de John Bunyan. Eu tenho, quem quiser emprestado, eu empresto. Só devolva porque o livro é lindo, tá? Meus irmãos, Jesus Cristo um dia voltará e Ele trará o Pai para nós. Nós habitaremos com o Pai para toda a eternidade. Aí sim, você pode dizer para a sua alma: aquieta. Não, melhor, Ele dirá: aquieta, ó alma, porque você louvará o Senhor. Mais uma vez, louvará o Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus, aquele que sacia a nossa alma, aquele que nos levará até Ele por meio de Jesus Cristo, que já tem nos dado sossego por meio do Espírito Santo que habita em nós. Oremos neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, conforme ouvimos, ó Deus, a nossa alma espera pelo Senhor. A nossa alma espera pelo Deus da nossa vida, que é o nosso auxílio. Por isso, Deus, não nos deixe nos apoiarmos em nada que não seja o Senhor, que não seja Jesus Cristo, que não seja, ó Deus, o Teu Santo Espírito Consolador. Pai, em nome de Jesus Cristo, faça com que o Teu povo entenda, ao sair daqui, ó Deus, que a alma deles não precisa de um mundo inteiro, pois conforme disse o nosso Senhor Salvador Jesus, aquele que quer ganhar a alma para saciar a sede que tem, certamente perderá a alma. Agora aquele, ó Deus, que perde a vida, que considera a vida como um nada, para ganhar o Senhor, para ter o Senhor, este certamente será salvo, este certamente será conduzido a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, por aqueles que nos visitam,
os nossos irmãos aqui presentes e abençoa aqueles que não puderam vir. Faça com que nós levemos esta mensagem aos teus filhos. E assim, Deus, nós oramos no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos, recebamos a bênção do nosso Deus e após a bênção, nós entoaremos o Amém tríplice. Recebam a bênção do nosso Deus. Que o amor do nosso Deus e Pai, que a graça abundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo de Deus, e que as doces consolações e eterna presença do Espírito Santo seja sobre nós, o povo do Senhor, espalhado pela face da terra, hoje e para o todo sempre. Amém.